Hoje a nossa igreja celebra os dois pilares da nossa igreja, São Pedro e São Paulo. Não desmerecendo nenhum dos outros, mas esses, são os pilares, da nossa fé, da nossa igreja. Para quem lembra, Pedro foi aquele apóstolo que negou Jesus por 3 vezes. E a gente pergunta, como é que alguém que nega, alguém 3 vezes Jesus dá, a ele, essa questão dele ser a pedra fundamental da nossa igreja. E tem algumas leituras que falam de Pedro, que ele estava dormindo, e Jesus, em sonho, um anjo aparece, e Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E aí ele fala, eu amo, Senhor, eu te amo. E ele pergunta isso por 3 vezes, do mesmo jeito que Pedro negou ele 3 vezes, Jesus também pergunta para ele 3 vezes se ele o ama. E pelas 3 vezes, Pedro diz que ama, Jesus. E nesse momento ele diz a Pedro, que ele é a rocha firme, sobre ele, vai edificar a igreja. A gente tem até o costume de dizer que São Pedro é que tem a porta do céu. A gente tem mais de falar isso, que São Pedro, todo mundo tem, realmente é verdade. Pela nossa fé, São Pedro é o que tem a chave do céu. E Pedro, ele é perseguido por várias vezes. Depois que Jesus morre, Pedro é muito perseguido. O nome de Pedro era Simão, e depois, quando eles começam a seguir Jesus, ele tem esse nome de Pedro. Pedro era pescador também. Quem apresenta na realidade Pedro, Simão, a Jesus é o irmão dele. Eles eram pescadores, e através do convite, Jesus vai e conhece Pedro, e como Jesus vai identificando, porque cada um dos seus discípulos, seus apóstolos, foram chamados, e ele chama Pedro para ser o seu seguidor. E você acredita que esse dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro, quando foi recolhido todas as relíquias dele, então deram esse dia de São Pedro na nossa igreja. E São Pedro, por várias vezes, depois que Jesus morre, por várias vezes ele é preso. E tem uma citação aqui, se a gente prestar atenção, poder estar preso em um lugar de um jeito que ninguém conseguiria sair. E o anjo do Senhor, ele vai lá e começa a dar ordem para Pedro. E a gente, muitas das vezes, a gente não consegue ouvir o que Jesus nos fala, o que Deus nos fala. Muitas das vezes ele fala em certas situações de perigo, em alguma situação da nossa vida. E Pedro, através da sua fé, ele consegue ouvir o anjo, e ele vai fazendo tudo aquilo que o anjo vai falando, e ele consegue sair de um lugar que com certeza tinha muitos guardas, era muito bem guardado, e Pedro consegue sair de lá. Essa que menciona aqui é só uma das, mas Jesus dá muitos livramentos para Pedro, e até que infelizmente ele é realmente capturado, ele é morto, e a morte naquela época era a morte de cruz. Só que Pedro não se sente digno de ser morto do mesmo jeito que Jesus, então ele pede para ser morto ao contrário. Então ele morre com a cruz virada, com a cabeça para baixo. Ao invés dele estar igual Jesus, ele é morto, mas com a cabeça para baixo, porque ele pede, eu não sou digno de ter a mesma morte do meu mestre. E Pedro realmente foi aquele que ia pregar tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele ensinou, um grande seguidor. E todas as pessoas daquela época que falavam de Jesus, com certeza todos eles tiveram uma morte feia, E a gente também hoje lembra de Paulo. Paulo era um soldado, uma pessoa ruim, que perseguia muitos judeus, matou muitos judeus. E aí a gente fala, eu sempre, quando eu penso em Paulo, a gente pensa assim, na nossa vida nem tudo está perdido, porque nós somos pecadores, A gente vem, celebra, comunga, ouve a palavra e volta a pecar. Mas Deus nos dá uma chance a todo momento, e com Paulo não foi diferente. Aí uma das vezes ele cai do cavalo, e aí, por um momento, tem uma cegueira, e Jesus fala, Paulo, por que você me persegue? Por que você persegue meu povo? E daquele momento em diante, Paulo se converte.
e sai pregando. E aí deve ter sido muito difícil para Paulo. Imagina assim, a Neca é uma pessoa muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Aí da noite para o dia ela resolve que ela vai ser boa. É difícil acreditar, né? Do mesmo jeito que muitas das vezes a gente acredita. Hoje a gente pediu pelas pessoas que usam drogas, né? A gente tem aí pessoas que são violentas, e muitas das vezes passa pela nossa cabeça que aquela pessoa não tem salvação, ela não vai ser uma pessoa boa. Mas quantos testemunhos, talvez a gente não tenha muitos, mas se a gente for pesquisar por aí, quantos testemunhos bonitos tem de ex-traficante, ex-bandido, ex-estuprador, esse monte de ex aí, né? Porque as pessoas têm o direito de querer mudar. E Paulo foi assim. Paulo mudou radicalmente e ele foi, olha, para você ver, ele era muito perseguido pelo próprio povo de Deus, porque ninguém acreditava. Você, não acredito em você. Todos, né, igual eu já falei. Mas tem uma passagem de Paulo que é muito interessante, que ele fala assim, tipo assim, imagina se um de nós, quando chegarmos perto da nossa morte, que isso, qualquer um de nós vai passar, a única coisa que nós temos certos nesta vida é a morte. Não sabemos um segundo o que vai acontecer. Você vê lá nosso irmão Jorge, né? Eu acho que na véspera de tudo acontecer com ele estava bem, né? Hoje ele está. Então a nossa vida, né? Ela é um sopro, a gente não sabe o que vai acontecer. E Paulo, né? Ele tem a chance de em vida provar às pessoas que ele era uma pessoa de Deus. E próximo da morte, muito tranquilo, ele fala assim: combati o bom combate, fiz tudo aquilo que eu podia. Olha a tranquilidade. Imagina se a gente, né, num certo momento da nossa vida, a gente está falando com Deus assim: olha, Senhor, a minha parte foi feita, né? Falei sobre o Evangelho, eu vivi isso, eu tentei ser uma pessoa boa, estou pronta para ser levado para ti. Imagina que tranquilidade no coração de cada um de nós é isso, né? E Paulo tem isso, né? Ele luta para provar que ele mudou, ele converte muita gente. Tanto é que tem muitas paulas de Paulo, né? Que ele lá da cadeia, ele escreve cartas para as pessoas que estavam nas comunidades, né? Alertando as pessoas. Então ele realmente combateu o bom combate, ele viveu tudo aquilo que ele tinha que viver. Esses dois são os dois pilares aí, que hoje com muita alegria a gente celebra. Então que São Pedro e São Paulo possa nos dar, fazer que aconteça na nossa vida essa experiência da mudança. Que a gente possa ser pessoas melhores. É fácil? Não é. Mas a gente pode começar, né, devagarzinho, tentando ser um pouquinho melhor. E é melhor não é para as pessoas, não é melhor para esse Jesus falar mais dele, vivenciar mais a nossa vida. Porque Paulo, ele só consegue provar que ele tinha mudado com as suas ações. Só com as suas ações, e a gente só mostra a nossa mudança com as nossas ações e palavras. Quando a gente se dirige a alguém que está precisando com carinho de uma palavra amiga, quando se aproxima, quando a gente não mata, né, um irmão, uma irmã, às vezes com falso testemunho, com uma falsa palavra. Quantas vezes a gente mata o nosso irmão? Então são as nossas ações, os nossos gestos que vão provar, né, para as pessoas, apesar que a gente não tem que provar nada para as pessoas, porque as pessoas veem a mudança de cada um de nós, é os nossos gestos e ações. Então que esses dois pilares da Igreja Católica nos façam a ser, né, um pouquinho diferente, né, no nosso dia a dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja o